fica de luto por 5 dias. A partir deste sábado, o governo nomeou uma comissão para organizar o funeral do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Moçambique já mobilizou 49 milhões de euros para controlar os preços dos transportes públicos e mais de 83 milhões para ajudar as famílias mais desfavorecidas nos próximos meses. O chefe de Estado guineense diz que o governo já não vai envolver-se nas peregrinações a Meca porque a Guiné-Bissau é um Estado laico. Bem-vindo. Angola cumpre a partir deste sábado 5 dias de luto nacional pela morte de José Eduardo dos Santos. O presidente morreu esta sexta-feira em Barcelona, cidade onde estava internado há vários dias em estado crítico. O governo angolano criou uma comissão de Estado para a organização da cerimónia fúnebre do antigo presidente da República. A comissão será coordenada pela ministra de Estado para a área social, vai integrar os ministros de Estado e chefes da Casa Civil e da Casa Militar, ministros da Defesa, veteranos da Pátria, do Interior, da Ação do Território e das Relações Exteriores. Fazem parte igualmente os ministros da Justiça e dos Direitos Humanos, das Finanças, da Saúde, das Telecomunicações, Tecnologias, Informação e Comunicação Social e ainda a governadora da Provincial de Luanda, do ex-presidente. O chefe de Estado angolano diz que o país perdeu um grande filho que dedicou a vida toda aos angolanos. Também presidente do MPLA espera que todos os familiares de Eduardo dos Santos se desloquem a Angola para acompanhar as cerimónias fúnebres. Angola acaba de perder um grande filho, alguém que dedicou toda a sua juventude, toda a sua vida para o bem de Angola e dos angolanos. Portanto, o nosso apelo é que encaremos este momento com a maior serenidade possível. Nenhuma autoridade do país tem competência para impedir que um cidadão angolano que esteja a viver no exterior possa regressar ao próprio país, não importa em que circunstâncias. E se tivermos em conta as atuais circunstâncias, por maioria de razão, não vemos por que razão a família que está lá fora não acompanhar o seu ente querido. Portanto, nós estamos a contar com a presença de todos sem exceção de ninguém. O presidente da UNITA lamentou a morte de José Eduardo dos Santos. Adalberto Costa Júnior reconhece que o papel do chefe de Estado garante que o seu partido vai respeitar o período de luto nacional. Santos foi um presidente longevo, presidiu o país durante muitos anos, foi sempre um opositor político da UNITA, mas nós olhámos-lo sempre nesta dimensão. Foi um opositor, foi um inimigo. Apesar de opositor, foi alguém com quem foi possível sempre encontrar pontos para o diálogo. Foi com ele que subscrevemos acordos de paz para Angola e a UNITA vai respeitar escrupulosamente o período de luto decretado. Outros setores da oposição política angolana reagiram à morte de José Eduardo dos Santos, lamentam e reconhecem o estadista unificado após o fim da Guerra Civil. O legado de José Eduardo dos Santos, lembrado até mesmo pelos adversários. Fez a transição da República Popular de Angola para a República de Angola. Homem que fez acordos com a UNITA e com Jonas Malheiro Savimbi. Homem que deixou para Angola um legado, que é a Constituição da República de Angola, que consagra esta República como República de Direito. Devemos aqui, efetivamente, reconhecer o papel que teve para a consolidação da paz, para o alcance da consolidação da paz. Para muitos, o país perdeu um homem que soube, a seu tempo, servir a pátria. Hoje, Angola, em a bom da verdade, perde um patriota. Perdemos uma figura
bastante significativa, quer para o povo angolano e mesmo para a África. Lamenta-se a morte de um homem, de um estadista, que soube unificar, inclusive partes antagonistas, mesmo em contextos tão adversos. Ficarão naturalmente referências da sua vida, do seu percurso como político no nosso país. Foram quase 40 anos no Angola com José Eduardo dos Santos ao leme, divididos, obviamente, entre o bom e o menos bom. O resultado que eu encontro neste balanço é que é positivo. Fez essa coabitação da democracia e da guerra, conduziu durante anos de guerras atrozes. Grandes realizações, e entre essas grandes realizações, sobretudo, a paz. É lamentável que tenha passado neste momento trágico e difícil que o nosso país atravessa. Espero que Deus lhe receba nas mãos e repouse em paz. Setores da oposição política angolana reagem à notícia da morte de José Eduardo dos Santos. Angolanos ouvidos hoje nas ruas de Luanda lamentam a morte do antigo presidente, destacam o papel de Eduardo dos Santos na pacificação do país, mas apontam também as questões da corrupção e das assimetrias sociais. É de lamentar imenso, reconhecer, apesar dos apesares, mas temos que reconhecer do que ele já fez no nosso país, do esforço que ele fez pelo nosso país. Vamos todos chorar. Nós vivíamos numa época saído da guerra. Como saímos da guerra, ele fez todo o esforço necessário para poder reorganizar o nosso país. Portanto, foi uma perda, todos os angolanos perdemos, né, nosso pai. Há mais consequências negativas, né, para aquilo que é a nossa nação em relação ao lado positivo. Porque o estado que o país se encontra hoje só está onde está por consequência daquele que antecedeu aquele que nós temos hoje. José Eduardo tinha erros, tanto na questão da corrupção, da questão do nepotismo, somente na questão da educação também. O Presidente da República de Portugal enviou condolências ao povo angolano e disse que pretende estar presente no funeral de José Eduardo dos Santos. Carlos Alves, jornalista angolano que se encontra em Barcelona, junta-se a nós agora por videochamada. Carlos, depois de quase 40 anos de governação de José Eduardo dos Santos, fica difícil fazer o balanço, é certo? Que peso é que tinha José Eduardo dos Santos no país, na política, nesta altura, de se ter retirado? Não, tinha muito peso ainda. José Eduardo dos Santos era um articulador de várias engrenagens políticas, quer a nível do seu próprio partido, do PA, quer naturalmente ao nível do contexto nacional. Portanto, era um influenciador político ainda com bastante peso no curso do contexto político nacional. E com a sua morte, o seu desaparecimento físico, muda alguma coisa? Muda muito. Eu penso que vai deixar órfão o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Estava nos últimos tempos a fazer uma aproximação de simpatia ao discurso de José Eduardo dos Santos, estava a fazer uma aproximação, sobretudo, a uma das filhas, que é José dos Santos, com quem dividiu o espaço no Parlamento. Estava a preparar-se, eu diria, para, neste contexto de campanha, poder utilizar algumas das referências de José Eduardo dos Santos. E eu penso que vai ser uma quebra na estratégia de comunicação do Adalberto Costa Júnior. A questão da família, de alguma forma, poderá inviabilizar o funeral de Estado que está a ser preparado em Angola para o antigo presidente? Não. Houve uma altura em que se colocou essa possibilidade, mas está, portanto, o próprio pronunciamento do presidente João Lourenço, agora há pouco, há 2 horas atrás,
há menos de 2 horas atrás, dissipa essas dúvidas. Nós estivemos aqui há bocado na clínica com o Ministro das Relações Exteriores, fizemos uma abordagem, estão aqui também alguns familiares ainda com quem pude conversar, portanto não há essa questão. A questão da autópsia poderia condicionar um bocado esse timing, também, segundo os médicos, já tinha sido acautelada, portanto vai tudo se cumprir dentro dos prazos previsto pela clínica. Acreditamos que daqui a poucos dias, poucas horas, começam-se as articulações com a Comissão e com as entidades angolanas aqui deslocadas. Até porque em Angola já foi criada essa comissão para tratar do funeral de Estado de José Eduardo Santos. Carlos Gonçalves, agradeço a disponibilidade ao Repórter África. Obrigado. Presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, lembrou hoje o antigo chefe de Estado angolano, José Eduardo Santos, como um líder ímpar que lutou pela causa de África. É um líder ímpar, como sabe, que o presidente José Eduardo Santos é um grande panafricanista. É um homem que lutou e dedicou pela causa da África, não só causa angolana. E temos que render a homenagem a esse digno filho da África. Vou ver se vou telefonar ao presidente Lourenço. Já mandei preparar uma nota de condolências. Não só a Guiné-Bissau, é toda a África está de luto. Perdemos um grande filho da África. E que isso, com certeza, como óbvio, temos que render homenagem a esse senhor, o presidente Eduardo Santos. Já o Presidente da República de Cabo Verde diz que o arquipélago está de luto. José Maria Neves afirma que os cabo-verdianos perderam um grande amigo que sempre contribuiu para o crescimento das ilhas. Temos de lamentar a morte de José Eduardo dos Santos e apresentar ao governo e ao povo de Angola as nossas condolências e também enviar um abraço de amizade e de solidariedade à família de José Eduardo dos Santos. E Cabo Verde perde um grande amigo e um líder africano que sempre contribuiu para o crescimento econômico e espiritual destas ilhas, de modo que também estaremos de luto pela morte do presidente José Eduardo dos Santos. Também em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva fala na perda de um amigo que sempre se manifestou disponível nas relações entre Cabo Verde e Angola. Esta notícia, de certa forma, já esperada, tendo em conta a situação que padecia o Presidente, principalmente nos últimos dias, mas é uma perda irreparável para o povo angolano. É um amigo de Cabo Verde que sempre se manifestou disponível nas relações Cabo Verde e Angola, quer a nível do diálogo político, quer a nível da cooperação. E este momento é essencialmente um momento de dor, particularmente junto da O Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe lamenta a morte do ex-presidente angolano. Delfim Neves diz que os são-tomenses estão de luto pela morte de José Eduardo dos Santos. O sentimento do povo angolano de tristeza é também um sentimento de tristeza do povo santomense. Portanto, nós iremos estar de luto também, de forma muito clara e inequívoca, pela morte do ex-presidente da República angolana. Pedro Pires, antigo chefe de Estado de Cabo Verde, reagiu também à morte de José Eduardo dos Santos. Diz que foi um grande estadista e fez muito desenvolvimento de Angola e pela mudança do regime do apartheid na África do Sul. José Eduardo dos Santos teve um papel importante na libertação, na qual ele participou,
mas na consolidação da nova Angola, mas sobretudo a ação da África do Sul do apartheid. Queria manifestar esses mesmos sentimentos aos angolanos no geral. Ainda mais uma nota de lamento pela morte de José Eduardo dos Santos, desta vez do secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres destacou a importância do ex-presidente a favor do multilateralismo e destacou a assinatura do acordo de paz que terminou a guerra civil em Angola. No resto da atualidade, o movimento sindical moçambicano ameaça realizar uma marcha contra o custo de vida, caso o governo não adote medidas para aliviar as dificuldades dos trabalhadores e das famílias. As preocupações fazem-se ouvir de todos os setores que o custo de vida atingiu um nível que não dá para mais e reunidos nesta sexta-feira, os sindicatos vieram pedir ao governo que assuma integralmente a sua função social antes que seja tarde. O movimento sindical reserva-se o direito de mobilizar uma manifestação ou uma greve à escala nacional como forma de mostrar o elevado custo de vida, caso se verifique que, na prática, nada está a ser feito por quem tem direito para tirar os trabalhadores, famílias e toda a população do sufoco que estão submetidos. O movimento sindical faz por isso ao governo, se não muitas exigências. Que o governo de Moçambique e os agentes econômicos ataquem com urgência o problema de fundo que é o custo de vida, tomando medidas claras e eficazes para o controle dos preços de bens e serviços básicos, que o governo reduza os impostos, sobretudo nos produtos da primeira necessidade, combustíveis e serviços básicos. Para já, e em conferência de imprensa em Maputo, o movimento sindical apelou aos trabalhadores a se manterem calmos. O executivo moçambicano já mobilizou 49 milhões de euros para a estabilização dos preços dos transportes públicos e cerca de 83 milhões e meio de euros para o financiamento às famílias mais desfavorecidas durante os próximos 6 meses. Por outro lado, o executivo de Maputo vai criar facilidades de licenciamento dos operadores de transporte de passageiros informais para que beneficiem destas medidas. Na última segunda-feira, o governo moçambicano assumiu subsidiar os transportadores de passageiros e evitar a subida de tarifas do transporte. Já esta sexta-feira, o ministro da Economia e Finanças há para o efeito um montante de cerca de 40 milhões de euros. Tendo já recursos avaliados em cerca de 50 milhões de dólares para este fim e, em resultado, nós esperamos que mesmo perante eventuais incrementos adicionais do preço do mercado internacional, que tem sido volátil, as populações nos centros urbanos possam, pelo menos nos próximos 6 meses, na perspectiva de a situação melhorar e voltar a uma situação de preços de mercado que estavam abaixo de $100 por barril. Mato Citonela diz ainda que há mais cerca de 83,5 milhões de euros a serem geridos no Instituto Nacional de Ação Social para beneficiar as famílias mais carenciadas do país. Mobilizamos cerca de 85 milhões de dólares americanos para aumentar o espaço fiscal para o Estado financiar as famílias mais desfavorecidas, portanto, aumentando o número de agregados familiares e o valor a atribuir por família, sobretudo nas zonas urbanas e nas zonas rurais, com mais desafios de desenvolvimento que o país tem. O ministro moçambicano da Economia e Finanças falava na cidade de Maputo, depois do encontro que teve com o chefe do Departamento para a África no Fórum Internacional, instituição que reiterou total apoio a Moçambique para a mitigação dos efeitos provocados pela Covid-19, terrorismo e pela guerra russo-ucraniana. O presidente guineense extinguiu o Alto Comissariado de Peregrinação. A decisão acontece depois do falhanço da viagem dos peregrinos
à cidade santa de Meca. Umaru Sissoko Embalo garante que o governo não vai mais envolver-se nas organizações de futuras peregrinações, porque a Guiné-Bissau é um Estado laico. O presidente da Guiné-Bissau extinguiu o Alto Comissariado para a Peregrinação por este não ter correspondido à missão de levar os fiéis muçulmanos à cidade santa de Meca. Umaru Sissoko Embalo aos jornalistas no regresso da cimeira da Agência de Desenvolvimento Internacional que teve lugar em Dakar, pediu desculpas e manifestou solidariedade aos fiéis muçulmanos que não conseguiram cumprir o quinto pilar do Islão. Seja tudo dissolvido, até nem Alto Comissariado mais, porque tem que ter consequências, não é? Assim, e é coisa que a mim vê no artigo. Agora, que a pessoa para mim fala com a investir nessa questão. Receber muito tarde. Receber muito tarde, 40 horas. Umaru Sissoko Embalo advertiu que, doravante, o governo não vai envolver no assunto da peregrinação. Guiné-Bissau é um país laico. Guiné-Bissau é um país laico. Não cabe sistematicamente envolvência do governo. O governo pode apoiar e facilitar. Apoiar e facilitar e fazer tudo que aqui é necessário. Mas o governo tem que retirar, porque e que tem direito de fazer isso. Guiné-Bissau é um Estado laico. Entretanto, o chefe de Estado assegurou que este grupo de fiéis ex-candidatos foram recompensados com uma viagem a Meca após peregrinação. Aqueles que estava já programado para esse ano e prioritários no próximo ano. Mas em termos de recompensa, depois de Hajj, não mandei estudo para fazer pequeno peregrinação, que não está falando Umrah. Não vai tudo que causa. Vai Meca, depois vai Medina. Umaru Sissoko Embalo lembrou aos muçulmanos que a peregrinação à cidade santa de Meca não é uma causa nacional. Em São Tomé e Príncipe, as comunidades piscas vão estar envolvidas numa competição das praias e do oceano. Recolha de lixo, principalmente do plástico nas praias, anima esta competição intercomunitária. Lixo, principalmente plástico, representa enorme ameaça para a biodiversidade marinha. Para proteger o mundo marinho de São Tomé e Príncipe, o projeto de investimento em resiliência da zona costeira da África Central, o ACA, financiado pelo Banco Mundial, decidiu lançar uma competição de limpeza das praias entre as comunidades pescatórias do país. Nós temos lixo em todo canto. E por causa disso a comunidade tornou-se um pouquinho indiferente enquanto nós não temos como tratá-lo. E com essa iniciativa nós já podemos ter moral e conhecimentos diretamente como lidar com o lixo. O projeto WACA disponibilizou cerca de 6.000 euros para financiar a competição de limpeza das praias. Vamos ter 3 momentos de avaliação daquilo que tem sido o desempenho deles no termo de saneamento. A ONG daqui é parceira do projeto WACA na promoção de uma competição intercomunitária que pretende sensibilizar e despertar a consciência das populações para a preservação da natureza. Nós aprovamos uma lei que proíbe a entrada de plástico aqui em São Tomé e Príncipe. Esta lei não está sendo implementada na sua íntegra, mas revela que os nossos oceanos, as nossas praias, os nossos rios e as nossas praias estão elas completamente degradadas com plástico. As comunidades pescatórias das praias Cruz, Gamboa e Melão são as primeiras a entrarem na competição de limpeza e proteção das praias. Após terem esgotado 3 sessões no ano passado, Célia Leiria, no Fado, e Cremilda regressam ao Jardim Amália Rodrigues para mais 2 sessões em 2 finais de tarde em Cabo Verde, Portugal. Xandinha tem doçura. A capela Cremilda Medina convida para o espetáculo Divas, Fado e Morna. Magia de sol. É uma honra enorme estar cá, a Cesária, aquela que abriu as portas de Cabo Verde para o mundo a nível musical.
Sem sombra de dúvida que estou muito feliz e estou muito ansiosa para domingo, a partir das 6, estarmos cá para fazermos uma bonita festa. Passado um ano, a cantora cabo-verdiana junta-se à fadista Célia Leiria na Casa Musical Amália Rodrigues para dar voz a 2 patrimónios culturais e materiais da humanidade numa homenagem a Cesária Évora e Amália Rodrigues. Cantar os temas que ela cantou é sempre uma honra para mim. Com a Cremilda, acho que é uma fusão muito gira entre Portugal e Cabo Verde, o fado e a morna. Acho que vai ser um momento muito, muito especial mesmo. Para mim, a morna é o fado, mas só que em Cabo Verde, porque falam todos da mesma coisa. O amor, a tristeza, a partida, o regresso, aquela paixão não correspondida. Tudo isto é triste. A voz castiça de Célia Leiria e a voz doce de Cremilda Medina, unidas no respeito e admiração mútua entre a cultura portuguesa e a cabo-verdiana. Somos ojos, Xandinha. O espetáculo é no domingo à tarde e antes do final deste repórter África, ainda uma nota de pesar à morte dos Santos, vinda do presidente de Moçambique. Filipe Nyusi endereçou uma mensagem de condolências ao seu homólogo angolano pela morte do antigo chefe de Estado, José Eduardo dos Santos. Diz que a morte de José Eduardo dos Santos é uma grande perda, não só para Angola, mas também para a África.